Olá a todos. Eu sou a Juliana Machado, sou enfermeira, sou docente no Centro Universitário Barão de Mauá, no curso de enfermagem, e ministro, entre outras disciplinas, a disciplina de procedimentos fundamentais de enfermagem, que contempla a administração de medicamentos. Hoje nós vamos falar sobre práticas seguras e o nosso foco é a administração de medicamentos. Dentro da cadeia medicamentosa, que começa lá na padronização, depois na aquisição, né, no recebimento, na guarda, etc., o nosso olhar é a administração de medicamentos, hoje, olhando a segurança dos pacientes e a nossa, né, dos profissionais. Temos que resgatar aqui um conceito mais recente de segurança do paciente. A OMS, no ano passado, divulgou um plano de ação para a segurança do paciente e ela traz um conceito um pouco mais amplo. Ela diz o seguinte: a segurança do paciente, ela agora envolve uma cultura da instituição, processos, procedimentos, além de tecnologias que estão abarcadas aí na estrutura assistencial, né, esse ambiente todo estruturado e focado para redução de riscos, de ocorrência de um dano evitável, a fim de tornar o erro menos provável e reduzir o impacto quando ele ocorrer. Então, é um conceito que diz, olha, a segurança do paciente é uma estrutura organizada, sequenciada, sistematizada, e o foco da segurança do paciente é tornar o erro menos provável, tá? No nosso caso aqui, o erro de medicação, que tem internacionalmente uma taxonomia específica, né, dizendo o seguinte: erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou que pode levar ao uso inapropriado de medicamentos e que podem, portanto, causar um dano ao paciente. No período enquanto essa medicação está sob o controle nosso, dos profissionais de saúde, ou no controle dos pacientes ou consumidores, se assim for. Bom? E no guia de farmacovigilância da Anvisa, a Anvisa traz para a gente um olhar assim bem amplo em relação a erro de medicação, né? Esse evento pode estar relacionado com a prática profissional, sim, mas pode estar relacionado com produtos que são usados nessa prática, com procedimentos, com sistemas, e inclui a prescrição, a orientação verbal, a rotulagem, a embalagem, a nomenclatura dos produtos, sejam eles industrializados ou manipulados dentro da instituição. Tem a ver também com dispensação, distribuição, e aí sim, a administração, a educação formativa dos profissionais e a orientação dada aos pacientes, tem a ver ainda com monitorização e uso. Então, veja, né, o erro de medicação, ele pode estar em qualquer etapa da cadeia medicamentosa. E ele, normalmente, ele é multifatorial. O erro não é apenas na hora de fazer ali o medicamento, de administrar o medicamento, mas a gente tem que olhar num contexto um pouco mais amplo. Isso está lá, dado pela Anvisa. O nosso olhar aqui, administração de medicamentos. O Corém, ele traz para a gente, nesse guia que foi publicado em 2017, ele diz o seguinte lá, está copiado literalmente. O uso dos certos, ele foi criado na década de 60, lá nos anos de 1960. Especificamente, eram 5. Desde então, é comum para nós na enfermagem ouvirmos os 5 certos na prática, na verificação, antes de administrar os medicamentos. Porém, existem diversos autores que propõem outros modelos. Eles citam esse modelo, que é de uma estudiosa aqui brasileira, a professora Peterline, né, lá de São Paulo, mas existem outros certos. Então, diante desta constatação dada pelo Corém, eu tomei a liberdade
de trazer aqui para a gente discutir 11 ou 12 certos, se a gente contar, além do medicamento, paciente, a hora, a dose e a via corretos, a gente vai pensar na ação correta do medicamento, no monitoramento correto, na validade desse medicamento, né, da estabilidade dele depois de preparado, além de orientação correta dada ao paciente, o descarte e o registro corretos, e há literaturas que consideram como o 12º certo o direito do paciente a se recusar a tomar o medicamento, tá? Em relação à medicação certa, gente, quais são as dicas válidas aí de acordo com a literatura atual? Tenha sempre a prescrição em mãos. Ah, mas aqui na minha unidade é muito esporádico, mais um motivo para ter a prescrição, porque o esporádico pode errar, né? Ah, e aqui na minha instituição eu tenho 30, 40 anos que eu faço as mesmas medicações. A literatura de segurança do paciente já traz para a gente que muitos dos erros são cometidos pelas aquelas pessoas mais experientes, justamente por pular etapas de checagem. Ou seja, eu já tenho muita experiência, então eu não preciso checar. Isso é uma cilada, isso já está dado em literatura, né? Então, estamos falando em melhores práticas, em padrão ouro, prescrição na mão, para não haver transcrição. Cartão é transcrição, etiqueta é transcrição, a não ser que essa etiqueta seja gerada pela leitura eletrônica do código de barras do medicamento, como é o modelo aí de algumas instituições, em que você bipa o medicamento, bipa o diluente e gera uma etiqueta codificada para que seja feita a checagem eletrônica, né? O Hospital das Clínicas, por exemplo, tem uma estrutura montada, alguma coisa parecida com isso. Então, padrão ouro aí de boas práticas, use a prescrição até a beira do leito. Conferindo o nome do medicamento com a prescrição, checar as alergias, e as alergias elas devem ser observadas desde a pré-consulta. Então, são vários momentos em que a gente consulta o paciente em relação às alergias que ele possa eventualmente ter. Atentar-se com nomes semelhantes de fármacos. Isso merece aqui 3, 4, 5 estrelas de alerta. Nomes semelhantes de fármacos. Isso é um problema num montante internacional, não é só no Brasil, sobretudo os nomes genéricos, desculpa, os nomes farmacológicos, né? E os nomes comerciais também, né? Lasix, Lorax, Losec. Olha só, para a gente errar, para o paciente falar para a gente que toma Lasix, Lorax, Losec, e aí vira, né? Então, atenção redobrada. E, pessoal da padronização, vamos usar recursos, destacar a letra maiúscula, usar cor diferente, colocar o grupo na frente, olha, é antitérmico, olha, é quimioterápico, né? Abciximab, tamoxifeno, olha, são coisas que se parecem. Então, vamos pensar, na hora de padronizar isso no prontuário eletrônico, de usar recursos de letra maiúscula, de colocar o grupo farmacológico junto, e etc., né? Usando, então, de alarmes e alertas para que o profissional médico, na hora de prescrever e enfermagem na hora de administrar, tenha um pouco mais de segurança nesse elemento, tá bom? E uma outra dica bem valiosa, ter com rápido acesso uma tabela atualizada dos nomes farmacológicos e nomes comerciais da lista de medicamentos padronizada na nossa instituição. Gente, alertas na mão, fluxos, tabelas que têm que ser de uso rápido, elas não podem estar lá no computador, que fica ali no canto, que eu tenho que ir lá consultar. Isso daí o profissional não vai consultar. Né? A nossa prática clínica aí ao longo de quase 25 anos, e eu falo para pessoas que seguramente têm mais tempo que eu no exercício profissional da enfermagem, tem tabelas, tem informações que tem que ter acesso rápido. Então, é na bancada de preparo, tem que ter a lista dos medicamentos padronizadas atualizada, né? Não a lista de 10 anos atrás, a lista atualizada,
para que a gente se atualize junto com a instituição, né? Sobretudo considerando a rotatividade de funcionários, que é muito grande, né? Dos servidores, dos colaboradores. O segundo certo aí, o paciente. Nossa, é tão óbvio, Juliana, é óbvio, né? Usar 2 identificadores. Então, você vai perguntar para o paciente o nome dele. Por favor, repete seu nome, por gentileza. Mas é o cara que você conhece, é o cara que está na unidade com uma certa frequência, melhor, porque aí você vai dizer para ele, ó, por requisito de segurança, só repete seu nome completo, por favor. Quanto você gastou? 4 segundos? 3 segundos? Olha, é um protocolo de segurança nosso. Fala seu nome completo, por gentileza. Acabou, gente. Ele está vendo que existe um protocolo de segurança no serviço que ele está usando, né? Olha que bacana. E sempre 2 identificadores: nome, nascimento, nome do paciente, nome da mãe, ou qualquer outro segundo identificador que seja possível. O paciente não consegue dizer o próprio nome? Olha a pulseira de identificação, ela existe para ser consultada. A pulseira de identificação é para ser consultada, é para ser lida. Leia a pulseira de identificação em voz alta para o paciente ouvir. Isso é muito bacana também. Quando a gente lê, ele está vendo que a gente está verificando. Ele está se sentindo protegido, né? Nomes similares: Maria Alice com Maria Alice, Zé Antônio com Zé Antônio, Leandro e Leonardo. Parece brincadeira, mas acontece. Nomes parecidos, no mesmo ambiente, separa, separa, é prevenção. Se você puder, separa até o profissional que está cuidando desses nomes similares, tá? Maria Antônia, Maria Aparecida, Mariana, Ana Maria, Ana Cláudia e Ana Maria, Andréia e Adriana. Então, claro, vai virar um universo muito grande, mas fique atento. 2 Maria Luísa no mesmo setor, a chance de erro é muito grande. Tá? 2 José, 2 João, isso é comum de acontecer. E digo mais, nomes que não são comuns: Maria, João, 2 Alices, 2 Aparecidas, tá? Fiquem bem atentos a isso. Hora certa, pessoal. A medicação tem que ser preparada e administrada, ponto. E de preferência na beira-leito. O modelo ideal é de administração à beira, ou melhor, de preparo à beira-leito. Esse é o modelo ideal com bipagem eletrônica, é um dos modelos ideais, talvez o modelo mais factível hoje, né? Então, eu preparo, faço conferência eletrônica dos itens de acordo com a prescrição, administro ali na presença do paciente, né? Preparo e administro na beira do leito. Não tenho essa estrutura. Preparou, administra. Simples assim, com a prescrição na mão. Então, a hora certa de fazer. Medicações preparadas com um tempo entre... né, medicações em que prepara num tempo e administra num outro momento. Quimioterápico, por exemplo, alguns antibióticos que são com doses fracionadas. A gente precisa conhecer a estabilidade e a forma de armazenamento. Onde vão estar essas informações? Na bancada de preparo. Não é lá no protocolo, dentro de uma pasta da área de dados, dentro de um computador que você tem que sentar, logar, consultar. Não, isso tem que estar na mão. Senão o profissional não vai até o computador, tá? E a gente sabe muito bem por quê. Porque a demanda de trabalho é realmente muito grande, né? Então, o profissional, na maioria das vezes, ele não tem esse tempo de se deslocar até um computador, né? Isso vale para desenho, não é à toa que o equipamento de eletro vem com um desenhinho, não é à toa que o fluxo de atendimento de parada está lá na sala de emergência, tá bom? As diluições das drogas de emergência têm que estar à disposição rápida, então, são lógicas dos atendimentos de urgência, mas que a gente transfere para o nosso dia a dia, tá bom? Antecipar ou atrasar uma medicação é possível? É possível, claro, desde que haja um consenso entre a sua chefia imediata, o enfermeiro, o médico prescritor, ok? Isso tem que estar documentado, né? Se a gente ultrapassar, adiantar muito ou atrasar muito, né? Nós não estamos falando de 16, fiz às 16h10,
ou então fiz às 15h50. Nós estamos falando de relevância para além de 30, 40 minutos, a gente já considera uma alteração que merece ser registrada, tá bom? Caso ela ocorra. E a velocidade certa, gente, é um dos momentos que tem que ser verificados, porque o medicamento tem hora para começar e tem hora para acabar, a hora certa para acabar, tá? Fica a dica aí. Outro certo, a dose. A gente precisa conferir atentamente a dose prescrita. Ok, Juliana, então vamos lá. Pontos de atenção. Uso de casa decimal, 1,5, 0,3. De onde a gente está falando disso com bastante frequência? Por exemplo, pediatria, sala de urgência, onde a gente faz doses, usa casas decimais. Estejam atentos, porque isso pode redundar uma dose em 10 vezes, em 100 vezes. 1.000 ml, 1 ml, 1.000 miligramas, 1 grama. Ali para a gente... O ser humano é falível, então ele pode prescrever 1.000 gramas. Presta atenção, né? Então, você detectou, providencia a correção e tá ok, né? O paciente está salvo. Eu tenho uma experiência enquanto gerente de qualidade numa instituição em que a gentamicina houve um erro na casa decimal e foi aplicada num bebê uma gentamicina com dose 10 vezes maiores do que a necessária. E essa criança teve que fazer acompanhamento com o exame de Bera por um período aí estendido por conta do risco de perda auditiva pela toxicidade da gentamicina. Então, são coisas que a gente não esquece e que a gente carrega como aprendizado para a vida, né? De novo, a dose, gente, tem a ver com a velocidade de infusão, a velocidade de gotejamento ou de infusão. Bolos, é imediato, instantâneo praticamente. Rápido já tem uma velocidade importante ali dentro de alguns segundos. O lento, a gente já fala de 1 ml por minuto, né? De acordo com a literatura aí. Que é diferente do contínuo, que é diferente do o rápido, lá tem o pinça aberta, que o pinça aberta corre em 1 hora, corre em 2 horas, depende do volume. Percebe? Então, a velocidade de infusão, a velocidade de gotejamento tem que ser conferida com a prescrição e tem que ser conferida com o prescritor, caso essa informação não esteja contemplada na prescrição, tá bom? E aí, a Anvisa sugere, e também o material disponível no Corém, que a gente pense na dupla checagem de cálculo quando a gente estiver programando bomba de infusão para os medicamentos potencialmente perigosos, por exemplo, ou medicamentos de alta vigilância. Então, a instituição tem um protocolo lá e sinaliza quem são os medicamentos potencialmente perigosos ou os de alta vigilância, monta-se uma regra, uma rotina ali, prepara-se, capacita-se a equipe, e aí a gente bola uma dupla checagem para programação de bomba de infusão, por exemplo, tá bom? Em relação à via certa, pessoal, verificar se a via de administração é tecnicamente recomendada para administrar o medicamento. Olha, nós temos soluções diluídas em soluções, medicamentos diluídos em soluções oleosas para serem administradas na intramuscular, na via intramuscular. Isso aí não pode ser feito EV, isso está dado já, a gente é treinado para isso. Ok, mas uma ampola EV, um medicamento que está previsto lá, está escrito lá que é endovenoso, eu posso fazer intramuscular? Qual é o diluente que tem? O medicamento é compatível? O diluente que está ali, o medicamento, é compatível com a via intramuscular? Qual é o dano muscular daquele diluente? Se o negócio é EV, né? Se o medicamento é EV, eu posso fazer EM? Não necessariamente, tá? Então, vamos ficar atento com a via tecnicamente recomendada do medicamento, do diluente, e atenção com a compatibilidade dos medicamentos com os insumos, com os produtos. Com o catéter que eu estou usando,
com um catéter dupla via, uma medicação que é administrada em Y ou numa torneirinha multivias? Será que existe risco de cristalizar com solução fisiológica? Existe risco de cristalizar com solução glicosada, tá? Com solução que contenha lactato, por exemplo, numa sala de urgência. E assim, olha só, o medicamento, o diluente e os insumos. A questão do equipo fotossensível, né, da proteção à luz, termosensível, ok? Tudo isso entra na via. Outra coisa também, a forma farmacêutica está de acordo com a via? Uma cápsula que ela é envolvida em uma película gelatinosa que é para chegar no estômago e ser digerida pela enzima gástrica, eu não posso diluir numa água filtrada e injetar numa sonda que está posicionada no duodeno, numa sonda nasoentérica, né? Estejamos atentos a isso. Gotas, quando a gente tem um medicamento de gotas, cuja ação começa a acontecer com as enzimas salivares, as amilases, né? E desce esôfago, estômago, etc. Eu também. Será que vai ser a mesma absorção se eu passar na sonda nasoentérica e vai cair direto lá no duodeno? Precisamos estar atentos a esses e outros detalhes, tá bom? E, por fim, em relação à via, será que o paciente tem condição clínica? Ele engole? De verdade, não é difícil, não é raro a gente encontrar resíduo de comprimido parado na boca do paciente, que tem períodos de confusão, por exemplo. A gente dilui o medicamento, injeta com seringa, aí ele regurgita, ele consegue deglutir parte, outra parte fica resíduo na boca. Será que essa é a melhor forma de administrar, né? Só temos o recurso do oral para um paciente que tem uma queda do estado geral, uma queda do nível de consciência. Então, são coisas para a gente pensar. Ok? Segue a próxima parte, a parte 2 na próxima apresentação.